Olá, que maravilha ter todo mundo aqui para mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num referencial psicológico profundo, um daqueles que explica exatamente por que nós, seres humanos, tantas vezes ficamos presos no nosso próprio sofrimento. A gente vai explorar as ideias de um psiquiatra e filósofo que literalmente nos obriga a olhar para a mente humana de um jeito totalmente novo. Rudolf Allers. Sabe aqueles comportamentos que a gente detesta, mas continua repetindo? Pois é, todo mundo já passou por momentos de autossabotagem, né? Aquelas situações em que a gente foge de certas pessoas ou se agarra a velhos ressentimentos sem saber direito o porquê. A psicologia padrão é ótima para identificar o problema, mas muitas vezes ela deixa a gente ali, preso, analisando as causas num ciclo infinito, sem mudar o padrão de fato. Mas e se a neurose não for só um trauma, e sim uma verdadeira luta contra a realidade? Essa pergunta a gente vira de cabeça para baixo quase tudo que a gente costuma ouvir sobre terapia. Ela sugere que o nosso conflito interno pode não ser só um resquício biológico do passado. Na verdade, pode ser uma rebelião contra a própria verdade. Não é só uma falha na máquina mental, é uma recusa de aceitar a realidade como ela simplesmente é. Então, para entender isso direito, vamos começar indo um pouco além da psicologia tradicional. Olhando para os gigantes da área, aqueles pensadores fundamentais que mostraram de forma brilhante que nós não somos totalmente transparentes para nós mesmos. Freud, por exemplo, mostrou como os impulsos inconscientes mandam no comportamento. Jung focou naquelas sombras e símbolos todos. Adler falou muito sobre a vontade de poder e o Caruso notou como a gente acaba reprimindo a nossa própria bondade. Foram contribuições incríveis sobre os bastidores da mente. Mas é exatamente aqui que o Rudolf Allers traz uma correção decisiva. Ele puxa o freio de mão e tira a conversa daquela esfera puramente biológica. Para o Allers, o ser humano definitivamente não é só um punhado de instintos tentando se adaptar, ou uma mera vítima engessada pelos traumas do passado. Longe disso. Ele vem lembrar ao mundo que nós somos pessoas completas, sabe? Equipados com intelecto, com vontade, donos da nossa própria liberdade e da nossa responsabilidade moral. Em vez de ficar só perguntando de onde veio esse sintoma, a visão do Allers faz a gente perguntar para onde essa pessoa está sendo chamada. Nós somos totalmente capazes de nos mover ativamente em direção ao bem. O que nos leva ao próximo ponto. A neurose como uma briga, uma luta constante contra a realidade. O Adler define completamente o que são esses complexos psicológicos. Pensa bem, quando a gente se recusa a aceitar os nossos limites naturais, tipo quando a gente não aceita depender de ninguém, ou não aceita que a realidade não obedece aos nossos desejos, e tenta virar o juízo absoluto de tudo, olha, é aí que uma guerra interna gigantesca começa. É o que a gente passa a chamar de ego inflado. Esse ego constrói uma fortaleza psicológica feita sob medida só para conseguir continuar no centro do universo. Nessa realidade inventada, aquele orgulho teimoso ganha um nome bonito de autoestima. A fuga é chamada de impor limites, e aquele ressentimento bem amargo é defendido com unhas e dentes como justiça. É basicamente um estado onde a alma bate o pé e se recusa a ocupar o seu verdadeiro lugar diante da realidade. E para começar a resolver isso, precisamos entender a diferença entre olhar para baixo e olhar para cima. Olha só. Olhar para baixo e lá buscar as origens traumáticas e os padrões repetidos na nossa história é super importante, sem dúvida. Mas a grande virada de chave acontece quando a terapia também começa a olhar para cima. Passa a perguntar qual virtude específica a gente está recusando agora? Qual forma de amor está bloqueada? Qual verdade não está sendo aceita? Tem uma reflexão fantástica aqui. Se uma análise para na simples identificação do trauma, a pessoa corre um risco enorme de virar prisioneira permanente da própria história. Explicar a dor não é a mesma coisa que curar a dor. Saber como o nó foi feito não desata o nó automaticamente, né? Para deixar isso bem menos abstrato, vamos usar um exemplo prático. O famoso exemplo da mãe. Imagina aquela situação que é quase um clichê de família. A pessoa vai visitar a mãe. E sério, depois de 5 minutinhos na sala, já começa a bater uma repulsa, uma irritação, uma impaciência sem tamanho. Um psicanalista mais tradicional talvez dissesse na hora que a pessoa só está repetindo um velho mecanismo de defesa lá da infância contra uma figura controladora. Mas a sacada do Allers vai muito além disso. Tudo bem, a mãe pode ter sido difícil mesmo, e a defesa lá atrás era super válida. Mas o processo empurra a gente para assumir a responsabilidade moral hoje.
Sim, a ferida existe, a dor é real, mas vem cá, o que está sendo feito com essa dor no tempo presente? Porque reconhecer uma ferida real é uma coisa. E claro, manter uma distância física em casos de relações verdadeiramente abusivas é questão de prudência. Mas nutrir um ódio ativo, cultivar frieza, manter aquele desprezo crônico, isso nunca, jamais, é um requisito para um adulto sobreviver. A pergunta que dói, mas que liberta é: será que a ferida está virando uma identidade? Quando a gente tem a coragem de encarar isso, a gente pode finalmente parar de usar a própria dor como uma desculpa conveniente para continuar fechado, intransigente, ressentido. É a diferença entre dizer eu fui ferido e eu sou a minha ferida, por isso eu posso ser cruel. O verdadeiro crescimento exige que a gente largue de vez essa identidade de vítima. E ao largar essa identidade, a gente entra no que é chamado de o caminho para a metanoia. Metanoia é uma palavra forte. Não é só descobrir a causa de uma repulsa ou lembrar de uma cena triste. É uma mudança radical de direção interna. É pegar a nossa inteligência, a nossa vontade, os nossos afetos e virar tudo, saindo daquele foco no ego ferido e indo rigorosamente em direção à verdade. Na prática, é quase como um passo a passo. Primeiro, a gente observa os nossos próprios defeitos de longe, sem deixar que eles nos definam. Depois, a gente tem que parar de exigir que o mundo inteiro passe a mão na nossa cabeça e valide a nossa ferida. E, por fim, a gente se reconcilia com a realidade. É ali que a luta exaustiva contra os fatos termina, de vez, e uma paz verdadeira finalmente aparece. E é por isso que a psicoterapia, quando bem guiada, tem um propósito muito mais alto. Claro que ela não substitui a vida espiritual, mas ela atua limpando aquela floresta densa de autoilusões que a gente cria. Quando abandonamos as falsas defesas e o orgulho escondido é revelado, a alma fica literalmente pronta e disponível para um bem maior. Quem passa a vida toda defendendo uma imagem falsa simplesmente não consegue se abrir para uma transformação real. No fim das contas, o amadurecimento e a liberdade começam de verdade quando aquela busca infinita, andando em círculos atrás de explicações sobre o passado, é substituída por uma única pergunta: o que está sendo feito hoje com o que foi sofrido ontem? A responsabilidade toma o lugar do ressentimento. A gente tira os olhos do retrovisor e passa a focar lá na frente, no horizonte das virtudes. Sair da ilusão confortável do ego e aceitar a realidade com humildade é, de fato, o único caminho seguro para a paz. E a reflexão final que não quer calar é: o passado vai continuar servindo como uma prisão ou ele vai se tornar a fundação para uma verdade muito maior? O passo adiante rumo à liberdade está aí, pronto para ser dado por quem decidir tomar essa escolha.